Você já terminou um dia inteiro de trabalho? Resolveu problemas, respondeu mensagens, cumpriu suas tarefas, ajudou outras pessoas. E, mesmo assim, quando deitou a cabeça no travesseiro, a única coisa que conseguiu pensar foi: eu poderia ter feito mais. É como se, não importa o quanto você faça, sempre existe uma voz dizendo que ainda falta alguma coisa. Se você é de Virgem, essa sensação pode parecer familiar. Sua mente dificilmente desacelera. Enquanto o mundo descansa, ela continua revisando conversas, lembrando detalhes, planejando o dia seguinte e procurando algo que poderia ter sido melhor. Você termina uma tarefa e já está pensando na próxima. Conquista um objetivo e, em vez de comemorar, começa a enxergar tudo que ainda falta conquistar. E quando finalmente decide descansar, a culpa aparece. Parece que ficar parado é perder tempo, como se o seu valor diminuísse toda vez que você não está produzindo. Se, enquanto ouvia essas palavras, você pensou: nossa, estão falando de mim, fique até o final deste vídeo. Porque talvez o maior desafio do virginiano não seja aprender a fazer mais. Talvez seja descobrir que o seu valor nunca dependeu da quantidade de coisas que você consegue fazer em um único dia. Mas por que isso acontece? Porque tantas pessoas de Virgem sentem que nunca fizeram o suficiente, mesmo quando fazem muito mais do que a maioria. A resposta está nas próprias características que tornam esse signo tão admirado. Virginianos costumam buscar excelência em tudo o que fazem. Não porque querem impressionar os outros, mas porque, dentro deles, existe um desejo genuíno de entregar o melhor. São pessoas que percebem detalhes que quase ninguém nota. Organizam, planejam, antecipam problemas e gostam de deixar tudo funcionando da melhor forma possível. Além disso, existe uma necessidade muito forte de ser útil. Ajudar, resolver, cuidar, facilitar a vida das pessoas. Tudo isso faz parte da natureza de Virgem. E justamente por serem tão responsáveis, acabam assumindo mais tarefas do que deveriam. À primeira vista, tudo isso parece apenas uma coleção de qualidades. E, de fato, são qualidades. O problema aparece quando essas qualidades começam a definir quem você acredita que é. Sem perceber, muitos virginianos passam a acreditar que só têm valor quando estão sendo úteis. Que só merecem reconhecimento quando produzem. Que descansar precisa ser justificado. Que errar significa decepcionar. Então nasce uma cobrança silenciosa. Uma voz que diz que sempre existe algo para melhorar. Que sempre falta mais um detalhe. Que ainda não está bom o bastante. E, por causa disso, a paz nunca chega completamente. Porque, quando você acredita que precisa provar o seu valor o tempo todo, nenhum resultado parece suficiente. E é aqui que está a grande diferença. O problema nunca foi querer fazer tudo bem feito. O problema começa quando você acredita que o seu valor depende disso. Existe um ciclo que muitos virginianos vivem, e na maioria das vezes nem percebem. Tudo começa de um jeito aparentemente inocente. Você se dedica. Trabalha mais do que o esperado. Entrega além do que foi pedido. Resolve problemas. Cuida dos detalhes. E, naturalmente, as pessoas percebem. Você recebe elogios. Dizem que você é competente. Responsável. Confiável. Aquele tipo de pessoa que sempre dá um jeito. Até aqui, não há nada de errado. O problema aparece quando, sem perceber, seu cérebro faz uma ligação perigosa. Ele começa a acreditar que o carinho, o reconhecimento e até o respeito das pessoas existem porque você produz. Então surge um pensamento silencioso. Se eu parar, talvez deixem de me valorizar. E, para evitar isso, você trabalha ainda mais. Assume mais responsabilidades. Aceita mais compromissos. Diz sim quando queria dizer não. E toda vez que alcança um objetivo, em vez de sentir satisfação, já corre para o próximo desafio. É como subir uma escada que nunca termina. Você acredita que o próximo degrau finalmente vai trazer a sensação de que fez o suficiente. Mas essa sensação nunca chega. Esse ciclo aparece em praticamente todas as áreas da vida. No trabalho, você entrega mais do que precisa e ainda sente que poderia fazer melhor. Nos estudos, uma boa nota nunca parece boa o bastante. Na família, você tenta resolver os problemas de todo mundo, como se fosse sua responsabilidade manter tudo em ordem.
Nos relacionamentos, demonstra amor fazendo, ajudando, cuidando, mas tem dificuldade de acreditar que alguém possa amar você simplesmente por quem você é. E, sem perceber, sua vida inteira começa a girar em torno da produtividade. Você deixa de descansar porque sente culpa. Deixa de comemorar porque acha que ainda falta muito. E até os momentos de lazer parecem uma perda de tempo. É por isso que essa armadilha é tão difícil de perceber. Ela se disfarça de responsabilidade, de dedicação, de perfeccionismo. Mas, no fundo, ela está alimentando uma ideia muito perigosa. A de que o seu valor depende do quanto você consegue entregar. E quando a autoestima passa a depender da performance, qualquer descanso começa a parecer um fracasso. Mas como saber se você realmente caiu nessa armadilha? Existe uma forma muito simples. Observe como você reage nos momentos em que não está produzindo. Por exemplo, você consegue descansar sem sentir culpa? Ou, mesmo sentado no sofá, sua cabeça continua dizendo que deveria estar fazendo alguma coisa. Talvez você tire um tempo para relaxar, mas em vez de aproveitar o momento, fique pensando na lista de tarefas que ainda precisa cumprir. Outro sinal é a ansiedade. Basta aparecer um momento livre na agenda para surgir aquela sensação estranha de que você está desperdiçando tempo. Como se ficar em paz fosse errado. E existe uma sensação que acompanha muitos virginianos quase todos os dias. A impressão de que estão sempre atrasados. Não importa o quanto façam. Sempre parece existir mais uma meta. Mais uma obrigação. Mais alguma coisa esperando por eles. Agora pense nas suas conquistas. Quando você alcança um objetivo, você realmente comemora? Ou mal termina uma tarefa e já começa a pensar na próxima? Muitas vezes você conquista exatamente aquilo que desejava, e, poucos minutos depois, já trata aquilo como se fosse apenas o mínimo. Outro sinal é a forma como você conversa consigo mesmo. Você elogia seus próprios esforços? Ou só enxerga os pequenos erros? Enquanto outras pessoas comemoram seus acertos, você continua preso naquele detalhe que poderia ter sido melhor. E existe ainda a comparação. Mesmo fazendo um excelente trabalho, você olha para alguém que parece produzir mais e sente que ainda está ficando para trás. É como correr uma corrida em que a linha de chegada muda de lugar o tempo todo. No fim, todos esses sinais levam à mesma conclusão. Você faz muito. Se esforça muito. Entrega muito. Mas dentro de você, continua existindo a sensação de que nunca é suficiente. Se várias dessas situações fizeram sentido para você, talvez o problema não seja falta de competência. Talvez seja que você aprendeu a medir o próprio valor apenas pelo que consegue produzir. Depois de tudo isso, muita gente chega à mesma conclusão. Então eu preciso ser mais disciplinado. Mas não. Você já tem disciplina. Talvez eu precise me organizar melhor. Também não. Se existe uma coisa que o virginiano sabe fazer, é organizar. Então deve faltar competência. Muito pelo contrário. Na maioria das vezes, competência nunca foi o problema. O que realmente está faltando é algo que quase ninguém ensina: autocompaixão. A capacidade de olhar para si mesmo com a mesma gentileza que você oferece às pessoas que ama. Pense por um instante. Se um amigo seu trabalhasse o dia inteiro, desse o melhor de si e no final do dia dissesse: "Eu não fiz o suficiente", o que você responderia? Provavelmente diria que ele está sendo duro demais consigo mesmo. Que ele merece descansar. Que fez o melhor que podia. Agora faça uma pergunta sincera. Por que é tão fácil ter compreensão pelos outros e tão difícil oferecer essa mesma compreensão a si mesmo? Outra coisa que costuma faltar é a aceitação. Aceitar que ninguém consegue acertar o tempo todo. Que errar faz parte de qualquer caminho. Que nem tudo precisa estar perfeito para ter valor. Muitos virginianos vivem esperando o dia em que finalmente poderão descansar. Como se o descanso fosse uma recompensa. Como se primeiro fosse preciso terminar tudo. Mas existe um problema. A lista nunca termina. Sempre haverá mais uma tarefa. Mais uma responsabilidade. Mais alguma coisa para resolver. Por isso, talvez a frase mais importante deste vídeo seja esta: você não precisa merecer descanso. Descansar não é um prêmio.
é uma necessidade humana. E existe outra verdade que pode mudar completamente a forma como você se enxerga. Sua produtividade é uma habilidade. Ela faz parte das suas capacidades. Mas ela não define quem você é. Ela não é a sua identidade. Você continua tendo valor nos dias em que produz muito, nos dias em que produz pouco, e até naqueles dias em que simplesmente precisa parar, respirar e cuidar de si. Porque o seu valor não nasce das suas tarefas. Ele nasce do simples fato de você existir. Agora vem a pergunta mais relevante. Se você percebeu que caiu nessa armadilha, como sair dela? A boa notícia é que isso não acontece de um dia para o outro. Mas pode começar hoje, com pequenas mudanças na forma como você se enxerga. O primeiro passo é aprender a separar quem você é daquilo que você faz. Parece simples, mas faz toda a diferença. Você não é o seu trabalho. Você não é a sua lista de tarefas. Você não é a quantidade de projetos que consegue concluir. Tudo isso faz parte da sua vida, mas não define quem você é. Quando um dia não sai como planejado, isso significa apenas que o dia foi difícil. Não significa que você vale menos. O segundo passo é aprender a celebrar as pequenas conquistas, e não apenas aquelas que ficaram perfeitas. Celebre o esforço. Celebre a coragem de começar. Celebre cada pequeno avanço. Porque esperar que tudo seja impecável para só então sentir orgulho de si mesmo é uma meta impossível. O terceiro passo talvez seja o mais difícil para muitos virginianos. Permita-se ter dias improdutivos. Sim, eles vão acontecer. Haverá dias em que você estará cansado. Dias em que a mente não vai colaborar. Dias em que simplesmente será preciso desacelerar. E isso não faz de você uma pessoa preguiçosa. Faz de você um ser humano. Até a natureza tem seus ciclos. Existem dias de florescer, dias de colher, e dias em que tudo parece estar parado, mas, por dentro, a vida continua acontecendo. Com você não é diferente. Por fim, existe uma pergunta que pode transformar a maneira como você olha para si mesmo. Quero que você realmente pense nela. Sem pressa. Sem tentar responder imediatamente. Imagine que, a partir de hoje, você nunca mais pudesse provar o seu valor através do trabalho, das conquistas ou da produtividade. Quem você seria? Talvez essa pergunta cause um certo silêncio. E tudo bem. Porque muitas vezes é justamente nesse silêncio que começamos a descobrir quem somos de verdade, além de tudo aquilo que fazemos. Talvez amanhã você acorde e antes mesmo de sair da cama, sua mente já comece a listar tudo o que precisa fazer. Os compromissos, as responsabilidades, as mensagens para responder, as tarefas que ficaram para depois. E isso provavelmente não vai mudar da noite para o dia. Mas existe uma coisa que pode começar a mudar agora. A forma como você enxerga a si mesmo. Durante muito tempo, talvez você tenha acreditado que precisava conquistar mais para valer mais. Que precisava fazer mais para merecer descanso. Que precisava acertar mais para merecer reconhecimento. Mas a verdade é outra. Você merece descansar. Você merece carinho. Você merece ser amado. Você merece reconhecimento. Não porque conseguiu concluir toda a lista de tarefas. Não porque foi perfeito. Não porque nunca errou. Mas simplesmente porque você existe. Porque o seu valor nunca precisou ser conquistado. Ele sempre esteve aí. Só ficou escondido atrás de tantas cobranças. Se existe uma mensagem que eu gostaria que você levasse deste vídeo, é esta. Virgem nasceu com um talento incrível para organizar, cuidar e melhorar tudo ao seu redor. Mas isso não significa que precise passar a vida inteira tentando justificar o próprio lugar no mundo. O seu valor nunca esteve na quantidade de tarefas concluídas. Nunca esteve no número de metas alcançadas. Nunca esteve na aprovação das outras pessoas. O seu verdadeiro valor aparece nos momentos em que ninguém está olhando. Quando você demonstra gentileza. Quando oferece apoio. Quando aprende. Quando sorri. Quando descansa. Quando simplesmente permite ser quem é.
porque a sua produtividade é apenas uma parte da sua história. Ela nunca foi a sua identidade. Então hoje, antes de encerrar este vídeo, eu quero deixar um último convite. Quando o dia terminar, em vez de fazer a pergunta de sempre, o que eu consegui fazer hoje? Experimente fazer uma diferente. Como eu cuidei de mim hoje? Talvez essa resposta diga muito mais sobre a vida que você está construindo do que qualquer lista de tarefas concluídas. E talvez essa seja a tarefa mais significativa que você pode realizar.